247. Boa tarde, Leonardo Stoppa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Começando aqui agora o programa Léo ao Quadrado, deste dia 5 de dezembro de 2018. Como é que estão aí as Minas Gerais, Léo? Fala, Léo. As Minas Gerais estão como sempre, né? Estão Minas Gerais mineiras, Minas Gerais do Aecinho, Minas Gerais do Zema, Minas Gerais que agora vai perceber que tentou descontar do Pimentel, mas colocou o Zema no poder. Minas Gerais, que quem te conhece não esquece jamais, mas enfim. Isso é verdade. Tempos sombrios para Minas, tempos sombrios para todos os lugares, né, Léo? Expectativas estranhas. Saudade de você, viu, Léo? Saudade. Ô, Léo, o boi lambeu sua careca aí? Como é que foi? É uma correria das grandes aqui que eu tô, Léo, e na hora de fazer o programa eu corro, jogo uma meleca e passo rapidinho assim e vem fazer o programa. Aí eu passo a meleca assim para segurar o cabelo, assim não dá tempo de secar. Mas a correria tá acabando, reta final da correria. Deixa eu te contar um negócio aqui. Você acredita, cara, que hoje eu vivi uma grande emoção? Me conta, Léo, essa emoção sua? Não, eu estava lá no YouTube, né? E aí eles estavam lá falando de que... Você acredita que os caras lá na apresentação mostraram a gente lá na cara do gol? Tipo assim, queriam mostrar a TV 247 como um exemplo de sucesso, de bom uso, de boas práticas, principalmente na questão dos membros, né? Do Clube dos Canais, que são os assinantes e membros da TV 247. A gente fazendo reunião de pauta com os membros. Então foi muito legal estar lá na plateia e, de repente, eles fazerem uma apresentação mostrando a gente lá. Realmente foi um negócio muito bacana, Léo. E eu estava vendo lá as coisas que eles têm em mente, como é que eles estão imaginando o jornalismo. Aí eu cheguei aqui com uma ideia, falei, não, estou precisando trazer o Leonardo Stoppa, pedir uma licença aí para a Jennifer, trazer o Leonardo Stoppa 2 dias aqui para São Paulo, se ele tiver autorização da Luísa e da Jennifer, para a gente poder debater algumas ideias. Com certeza, Léo. A realidade é que eu sou, obviamente, um patrimônio da TV 247, porque isso é uma grande meta nossa, uma responsabilidade que a gente tem com a sociedade, né? Não é só uma responsabilidade que a gente tem interna da empresa, não. É uma responsabilidade social nossa de levar uma comunicação não ditada pelos patrocinadores. Então, toda vez que for necessário, eu estou à disposição. Então, pulinho aí no São Paulo, sim. Vai ser muito legal, Léo, ao Quadrado no estúdio de novo. E aqui, Léo, a Sofia está dizendo, Rosely, amo Minas Gerais. Olha, Minas Gerais é tudo de bom. Margarete também Siqueira está dizendo, sou Minas Gerais. É só quem conhece. Quem te conhece não esquece jamais, porque realmente é bom demais. Aqui a Rosely Viana está dizendo, aqui é muito bom mesmo, cachoeiras e montanhas. O Brasil todo é maravilhoso, mas Minas também tem um quesinho especial. Ô, Léo, eu estava batendo um papo com a Helena Chagas agora há pouco, jornalista pela democracia, e ela falou uma coisa muito interessante que você já vinha falando. Ela falou o seguinte, que o Bolsonaro pode fazer um estelionato eleitoral às avessas. Por quê? Porque muita gente, que o Bolsonaro foi eleito dizendo o seguinte, não, só vou fazer maldade. O pessoal achava que ele ia fazer as maldades, né? As reformas da Previdência. Agora que ele virou presidente, ele já está querendo dar uma banana para a elite. Já está dizendo, não, veja bem, essa reforma da Previdência não é bem assim, podemos fatiar, deixa para depois, deixa para o ano que vem, não estamos com tanta pressa. A Miriam Leitão já está desesperada, já está preocupada porque a reforma da Previdência não sai do lugar. E a Helena falou o seguinte, em geral, o político se elege dizendo que vai fazer coisas boas, chega lá e faz coisas ruins. Ela está dizendo, esse Bolsonaro ganhou dizendo que vai fazer maldade, mas não está querendo tanto sair matando aposentado. Você acha que pode acontecer isso, Léo? Dele trair os patrocinadores? Léo, eu acho porque os patrocinadores já indicam uma traição ao Bolsonaro. E a única forma que o Bolsonaro tem de se alicerçar realmente na presidência da República, de se consolidar na presidência da República, é entendendo que ele não foi o escolhido das elites. Olha, eu vou contar uma história aqui bizarra. Eu sempre falo, quando eu percebo que a analogia vai ser bizarra, eu sempre aviso antes, a analogia vai ser bizarra. Essa vai ser bem bizarra. Sabe aquele camaradinha que sabe que a menina gosta de outro cara, mas porque o outro cara não tá dando ideia, ele se aproxima, faz de tudo, se esforça,
Mas na hora que o outro cara quiser, a menina larga ele, vai viver com o outro cara. Isso, infelizmente. O que acontece com o Bolsonaro é bem semelhante. O Bolsonaro não foi o escolhido das elites. As elites queriam o Alckmin. Deu ruim no final das contas. Para garantir que as elites teriam um namorado na presidência, elas até aceitaram o Bolsonaro. Mas nesse momento, as elites já começam a criar condições para o próprio Bolsonaro ser expulso da presidência e dar lugar para o Mourão, que representa muito mais as elites do que o próprio Bolsonaro. Se o Bolsonaro tiver inteligência, e eu falo isso desde o momento em que o Bolsonaro realmente foi eleito, se ele tiver inteligência, a única forma dele sobreviver é mantendo a base eleitoral dele, porque ele não tem as elites, ele nunca teve as elites. As elites queriam o Alckmin, deu ruim para o Alckmin, as elites falaram: olha, não deu Alckmin, vão de Bolsonaro, que é melhor do que o Haddad. O Haddad não tem compromisso com a gente, o Bolsonaro tem. Só que o detalhe é que, como aquela namorada que só foi escolhida porque o cara tá sozinho, ou vice-versa, né? O Bolsonaro agora precisa compreender o seguinte: quem gosta dele de verdade é uma sociedade que precisa de aposentar, é uma sociedade que precisa de direitos trabalhistas, é uma sociedade que precisa de um Brasil bombando economicamente para esse Brasil ficar próspero. Estados Unidos não estão nem aí para o Bolsonaro. Estados Unidos fizeram de tudo para colocar o Alckmin no poder. Israel, mesma coisa, tudo bem, vamos de Bolsonaro, mas até a reta final tentamos Alckmin. As igrejas só declararam apoio ao Bolsonaro no momento em que ficou provada a impossibilidade do Alckmin crescer, assim como as elites empresárias. Até a reta final elas tentavam fechar para o Alckmin crescer, deu ruim, colocaram o Bolsonaro no poder. O que eu penso nesse momento? O Bolsonaro está muito frágil e a atitude mais inteligente do Bolsonaro nesse momento é fazer pelo menos parte daquilo que o governo militar fez no passado. O governo militar chegou através de um investimento dos Estados Unidos, mas o próprio governo militar percebeu que para ele sobreviver mais tempo, era melhor trair os Estados Unidos e propor uma pauta progressista no Brasil. Então o governo militar, que teve atitudes anti-humanitárias que podem ser comparadas a uma direita, no que diz respeito à economia, protecionismo e desenvolvimentismo, ele foi um governo de esquerda. O Bolsonaro agora pode continuar com as palhaçadas que ele precisa para se manter no poder, afinal de contas, se ele não parar de falar mal do comunismo, fica meio estranho. Se ele não continuar falando essas bobeiras relacionadas a famílias e bons costumes, ele não se mantém no poder porque ele perde o imbecil da base que sustenta ele lá no poder. Mas em termos econômicos e políticos, ele pode sim partir para o progressismo, para o desenvolvimentismo e ser um presidente nacionalista. Basta trair as elites. Ô, Léo, só dar um recado para o pessoal, que a gente tinha falado daquela questão do horário, né, 5 horas ou 6h30. A gente fez o questionamento, a maioria das pessoas preferiu 6h30, mas isso não é uma questão imediata, porque a gente tem vários programas, hoje tem o Brasil Primeiro também, às 6h30 marcado, e a gente vai ter que fazer, então, uma reprogramação de toda a nossa grade aqui para trazer o Léo ao Quadrado para 6h30. É uma possibilidade, mas a gente vai ter que discutir isso também em função dos outros programas que a gente tem feito aqui na TV, né? Então a gente sabe, só queria dizer que a gente estava levantando, mas não para começar no dia seguinte. Léo, a gente vai falar mais sobre essa questão, reforma da Previdência, mercados ali desapontados com o Bolsonaro, né? Mas eu queria trazer uma notícia muito interessante. O Nicolás Maduro, ele, presidente da Venezuela, ontem ele anunciou que precisava ir à Rússia para decidir coisas importantes. Aí ele foi à Rússia, se encontrou com Vladimir Putin, tirou uma foto ao lado do Putin, e o Putin solta a seguinte declaração: condenamos qualquer ação que tenha natureza terrorista, qualquer tentativa de mudar a situação na Venezuela com a ajuda da força. Ou seja, a Rússia anunciando que condena um golpe de Estado na Venezuela. E a gente sabe que os Estados Unidos têm como prioridade a mudança de regime político na Venezuela e contam para isso com o Brasil. A Rússia entrou em campo, Léo. A Rússia entrou dizendo o seguinte: todo lado da Venezuela. O que você acha disso, Léo? Teremos guerra na América do Sul? É esse risco? Duas coisas. A parte piadista minha que nasceu depois das eleições, que é a parte do deboche, pergunta agora: e aí, eleitores do Bolsonaro, vão encarar a Rússia?
porque estava muito fácil bancar o Bravo, né, principalmente o filho do Bolsonaro, bancar o Bravo em cima da Venezuela. Eu quero saber como que fica essa história agora que a Rússia entrou na brincadeira. Mas, tirando o deboche que nasceu em mim nesse momento e voltando um pouquinho para a análise política, eu acho isso uma grande oportunidade para o Bolsonaro não pagar a dívida de campanha. Então, olha, o meu lado deboche pergunta para o eleitor do Bolsonaro, e aí, você continua apoiando a intervenção na Venezuela? Mas o meu lado sensato fala, olha, é a oportunidade que o Bolsonaro precisava para não cumprir a dívida de campanha com os Estados Unidos no que diz respeito à invasão da Venezuela. Pula fora desse compromisso, começa a governar para as elites e, obviamente, a partir do momento que o Bolsonaro começa a governar para o povo, né, trai as elites, governa para o povo, trai os Estados Unidos, governa para o Brasil, trai Israel, governa para a soberania nacional e consiga manter a sua popularidade. Porque essa turma aí que está te cobrando as dívidas de campanha, ela não está disposta a te manter no poder. Ela está disposta a te plantar o pé na bunda assim que você pagar as dívidas de campanha. O Eloy Menezes está dizendo, não só a Rússia, como também a China, dando cobertura para a Venezuela. As pessoas ainda vão ter a compreensão, Léo, que quando se fala essa questão de Venezuela, de não sei o que, não seremos uma Venezuela, o que está acontecendo na América do Sul é uma guerra imperialista, né? Uma disputa imperialista por recursos naturais, né? Os Estados Unidos querendo se apoderar do quintal novamente, né? A Venezuela resistindo, o Brasil entregue, né? Mas o Brasil também não querendo fazer esse jogo total, né? Hoje os Estados Unidos, inclusive, aliás, hoje o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, deu uma declaração dizendo que o Brasil não pode escolher o lado dos Estados Unidos. O Brasil, como país grande, relevante que é, tem que saber jogar entre as potências, né? Não pode querer simplesmente se entregar. E o chanceler brasileiro, futuro, Ernesto Araújo, disse que a relação Brasil-Estados Unidos, ele falou assim, o céu é o limite. The sky is the limit, ele falou, né? Então, você vê o seguinte, essa submissão está incomodando o Fernando Henrique, e a Venezuela sentiu que tinha alguma coisa estranha podendo vir a acontecer, o cara rapidinho foi lá para Moscou, conseguiu o apoio do Putin, e a gente está nesse cenário, Léo. Isso aí já cria uma situação que é muito interessante para o Brasil, que é a situação entendida nas relações internacionais como self-deterrence, que é uma situação em que os países não entram em guerra porque eles estão com medo de se autodestruir. Isso é até bom, porque isso evita a guerra. Isso é bom também porque isso mostra até para o Brasil a importância de se ter parcerias, né? No momento que o bicho começa a pegar, você tem uma parceria para se socorrer. Mas o mais importante, né, é até que ponto o nosso povo sabe o que está acontecendo. Eu vou te contar uma experiência traumática que eu tive ontem. Eu faço mestrado em Direito, e um dos colegas do mestrado em Direito, juiz de Direito, ele tem a mesma compreensão a respeito do que é, né, esse golpe de Estado aí, do que um eleitor do Bolsonaro. Ou seja, você percebe que é uma pessoa de altíssimo nível acadêmico, é um juiz de direito, é uma pessoa que tem compreensão, digamos que pelo menos teórica do que é o direito, e mesmo assim, imagina que hoje a gente tem no Brasil, através da Operação Lava Jato, uma luta contra a corrupção, e não um processo de perseguição política. Ou seja, a conversa nossa não está sendo suficiente para neutralizar o trabalho de dano que foi realizado pela Rede Globo. Então precisamos, antes de pensar em recuperar o Brasil das garras dos Estados Unidos, a gente precisa recuperar o povo brasileiro das garras da alienação. Esse seria o trabalho mais complexo nosso. Porque senão é perigoso ter um plebiscito perguntando se a gente entra em guerra contra a Venezuela e falando que a Venezuela é um país comunista e o povo brasileiro decida por plebiscito até se sacrificar numa guerra contra a Venezuela por causa de uma extrema alienação. Então, primeiro, a gente só consegue libertar o Brasil se a gente libertar primeiro o povo brasileiro. Só a nível diplomático e a nível executivo está bem difícil, porque o povo está sempre indo do lado mais imbecil da história. E aí o caminho é a informação, né, Léo? Tem que ser a persistência todo dia, trazer informação, conhecimento, né? Eu estava pensando hoje, né, como as televisões abertas fizeram mal ao Brasil, né, nos últimos anos, né? Como elas sempre investiram nos programas alienantes, né? Os programas de auditório, aquelas bobagens todas, transformar
o telespectador quase que numa pessoa sem capacidade de reflexão, né? Então, realmente, a oportunidade que a gente tem hoje de debater, mesmo que as pessoas considerem as ideias erradas, né, ou equivocadas, ou mal intencionadas, até como algumas pessoas pensam aqui, é uma maneira de, pelo menos, tentar trazer um pouco de conhecimento. Quem achar que não vale a pena, tudo bem, pode ir para outros canais, tem alternativa. Mas eu acho que a batalha, cada vez mais, será da comunicação, Léo. Exatamente. E o grande detalhe, Léo, quando a gente fala sobre a batalha da comunicação e a importância dessa conscientização política e conscientização sobre entender o próprio lugar no espaço, o grande problema está, como eu diria, na compreensão de que você precisa saber falar com as pessoas que estão realmente alienadas. Então a gente precisa criar canais para que a gente consiga realmente conversar com as pessoas que foram manipuladas ao longo desse tempo. E para manipular essas pessoas, a comunicação da direita soube se adequar. Quando a gente fala sobre o Olavo de Carvalho, normalmente a gente quer falar mal do Olavo de Carvalho, quer chamar ele de um grande imbecil, mas o Olavo de Carvalho foi muito estratégico. Ele conseguiu criar material que cria a impressão no imbecil que ele é um grande intelectual. Esse tipo de material acabou blindando o imbecil para que o imbecil não receba informações. Hoje a gente precisa de um trabalho de engenharia reversa para conseguir realmente se aproximar dessas pessoas e, a partir daí, a gente conseguir libertar essas pessoas para depois libertar o Brasil. Porque hoje uma coisa que a esquerda precisa se conscientizar. Hoje temos uma maioria alienada no Brasil. E quanto mais pessoas alienadas, mais difícil até para que os tribunais julguem conforme a lei, até mais difícil para que a imprensa... Olha, a própria imprensa fica tentada a continuar perseguindo o PT. Eu vi uma coisa na internet que eu percebi por que é praticamente impossível se esperar a imparcialidade. Eu estava observando o trabalho, me parece, não sei se é do Tim Bunfan, mas de uma dessas empresas que fazem músicas na internet a respeito de políticos. Quando eles fazem uma música a respeito da Dilma, fazem uma piada com a Dilma, normalmente tem 4 milhões, 5 milhões de visualizações. Eles tentaram fazer a respeito de pessoas do PSDB, por exemplo, o Aécio, 200 mil visualizações. Ou seja, a atual conjuntura remunera a crítica ao PT e acaba reprimindo a crítica aos demais partidos. Toda essa estrutura precisa ser analisada para a gente fazer uma engenharia reversa e conseguir trabalhar contra isso. Sem esse tipo de inteligência, tentando ver a coisa de uma forma simplista, a gente não consegue inverter as coisas, não. Léo, a Glauciele está dizendo aqui, Léo, acho que essa é uma missão quase impossível, tamanha a alienação. E o Tadeu Ferreira diz, ouvi uma teoria em que o plano já está em andamento, uma parte já foi cumprida e a próxima fase seria uma guerra para baixar a população mundial, quando a gente falava da questão dos conflitos. Vamos falar sobre Ciro Gomes, Léo, por quê? Porque Ciro Gomes é o tema de uma pesquisa nossa que está no ar na comunidade e que vai ser manchete do 247. Por quê? Porque o Ciro hoje apareceu em mais uma entrevista dizendo, aliás, ontem ele fez uma live dizendo que tem que virar essa página, parar de falar em golpe, esse papo de golpista, isso aí já acabou, né? Bom, aí a gente achou recentemente uma declaração do Ciro, né, dizendo que a Dilma foi vítima de golpe, etc. e tal. O Ciro se contradiz muito. Eu vou trazer para o nosso pessoal como é que está a pesquisa que a gente fez na comunidade para você comentar. Porque é muito interessante o resultado e a gente vai manchetar logo mais. Bom, numa live na internet, Ciro Gomes disse que o PT deve virar a página da denúncia do golpe. Na sua opinião, Ciro é incoerente porque ele também denunciou o golpe, 14%. Ciro tem razão e é preciso virar a página, 10%. Ciro só pensa em 2022 numa tática de isolamento do PT. 75% das pessoas estão achando que o Ciro está se movendo pelo interesse próprio, né, nessa questão de ter uma estratégia de isolar o maior partido de esquerda do Brasil. Eu acho que é natural, né, que o Ciro tem um rancor muito grande pela questão do PT não ter decidido por apoiar o Ciro nessas eleições, e o Ciro usa isso até como justificativa para dizer que o PT elegeu o Bolsonaro.
É muito difícil tanto dizer que o Ciro está certo, quanto dizer que o Ciro está errado. Uma coisa é certa. O Ciro acabou se livrando da exposição negativa que o Haddad teve, porque nessa situação em que o poder aessiário, e eu decidi não falar mais poder judiciário, que isso é coisa de outros países, o poder aessiário brasileiro... Como é que chama, Léo? Poder? O poder aessiário. Então não tem mais justiça, agora tem um... Numa república, Léo, o que acontece? Teoricamente falando, numa situação republicana, eles dividem as funções do poder executivo, legislativo e judiciário. Em outros países, existe um poder que chama poder judiciário, onde os membros do poder judiciário são pessoas imparciais que julgam conforme a decisão do poder legislativo, ou seja, o poder legislativo faz uma lei, os juízes, os magistrados julgam conforme aquela lei. No Brasil, a gente tem uma coisa diferente, que substitui a função de poder judiciário dos países republicanos. Numa situação brasileira, a gente tem uma coisa que chama poder aessiário, que é um poder que persegue os inimigos da elite e privilegia as elites. Ele trabalha criando fundamento jurídico para a elite estar sempre certo e para o pobre estar sempre errado, para o representante do pobre estar sempre errado. Então, eu estava falando sobre essa questão aí do poder aessiário e eu me perdi. Mas eu estava falando sobre o que mesmo? O que você perguntou mesmo na hora que eu comecei a falar do poder aessiário? Falou de poder aessiário e se deu essa viajada. Acho que você queria falar, você queria introduzir esse tema aí. Não, é porque você tinha me perguntado a questão do Ciro Gomes, o que eu acho do Ciro Gomes. Aí eu penso... Então, o que eu penso é o seguinte, olha... o Ciro Gomes, obviamente, ele tem essa ideia dele aí de se candidatar em 2022. O que eu penso, agora eu lembro, por que o poder aessiário já estava todo do lado do anti-esquerda, o poder aessiário todo decidido a fazer vistas grossas a qualquer crime eleitoral crime eleitoral do Bolsonaro, o que aconteceria na prática? O Ciro Gomes hoje seria o cara que estuprou uma criança de 7 anos, o Ciro Gomes hoje seria o cara idealizador da mamadeira de piroca. O Ciro Gomes hoje seria talvez um dos criadores do kit gay. Então eu acho que o Ciro Gomes talvez tenha até se beneficiado dessa circunstância dele não ter sido o candidato indicado por Lula, porque nessas eleições tudo pôde a favor do Bolsonaro. Pôde utilizar impulsionamento de WhatsApp, pôde utilizar fake news, pôde utilizar tudo no que diz respeito a perseguição do PT ou do indicado pelo Lula. Mas, enfim, eu acho que se você tenta colocar uma pedra em cima do golpe, você está escondendo uma parte da história que é a parte mais importante para explicar a atual conjuntura política e a atual conjuntura econômica. Nós só temos uma crise política, econômica e social hoje porque eles decidiram desrespeitar a República Federativa do Brasil, retirando do povo o presidente que o povo escolheu. Se a gente não tivesse tido esse desrespeito contra a Dilma, a gente não estava vivendo crise. A gente não estava nem discutindo esse assunto. Talvez a gente estava falando aqui sobre futebol, seja lá sobre o que for, mas certamente a gente não estaria falando sobre crise econômica. Basta prestar atenção na retomada do crescimento que aconteceu no mundo após a crise de 2008 e perceber que o Brasil passaria, obviamente, por um pequeno período de crise natural, mas retomaria rapidamente. O Brasil teve os efeitos da crise de 2008 de forma retardada, porque o Brasil criou demanda interna. Agora era a hora de pagar a dívida dessa demanda interna. Natural, isso faz parte. Só que a crise veio principalmente por causa do golpe de Estado e principalmente para o reposicionamento geopolítico do Brasil. Um Brasil que incomodava os países de fora foi simplesmente chutado de volta para sua posição de colônia. Então, se você tenta esconder esse fato da sociedade, você não vai conseguir construir consciência política nessa sociedade. Para ele, talvez seja interessante, porque ele não foi a vítima direta desse processo de golpe. E a retórica do golpe cria uma vítima, que é o PT. Então, pode ser estratégico para o Ciro Gomes esconder a retórica do golpe, mas para a sociedade brasileira não é. A sociedade brasileira só vai entender por que ela está em crise se ela entender o golpe. Claro. E aí tem uma coisa engraçada que eu estava num evento, as pessoas falam, não, veja bem esse fla-flu da política. Não tem fla-flu nenhum. Não é um jogo de futebol, é golpe e democracia.
tem o time do golpe e o time da democracia. Então, né, não é uma competição normal. Queria agradecer aqui a Lucimar Souza, que se tornou membro do canal, e o negócio do poder aeciário pegou, né? O pessoal falando da Procuradoria Aecial da República, tem de tudo. A Cláudia, Léo, te pergunta, nunca entendi este grande poder do Aécio. Ele é tão medíocre. De onde vem e por que se mantém? É por ele conhecer tantos podres das pessoas? Léo, explica de uma vez por todas de onde vem o poder do Aécio. Então, para a gente entender o poder do Aécio, a gente precisa entender que existe uma conexão social. Quando eu falo conexão social, eu falo, olha, várias famílias do Brasil, quando eu falo várias, eu falo poucas famílias do Brasil, vêm desde que o Brasil foi descoberto, governando grandes terras no Brasil. E essas famílias fizeram um grande capital social, no sentido de que aquele cara conhece aquele cara desde muito tempo. O Aécio Neves, ele vem dessas famílias tradicionais, lá da época das capitanias hereditárias, e ele é o herdeiro praticamente de um principado em Minas Gerais. O que significa que Aécio Neves é um príncipe de Minas Gerais, queira o povo mineiro ou não. Mas não é só isso. Lá nas elites, existe uma conexão muito grande para administrar o dinheiro que é produzido pelos trabalhadores. E essas elites estão extremamente conectadas, o que significa que um Aécio Neves não é simplesmente ex-governador de Minas. Ele é um ex-governador de Minas, senador e ex-deputado, e agora eleito deputado, que está ao longo de muitos anos estabelecendo relações com outras pessoas que mandam no Brasil. Durante esse tempo, obviamente, eles cometeram vários crimes juntos. Quando a gente fala em pessoas que mandam no Brasil, a gente fala desde o legislativo ao executivo ao aeciário. Se o Aécio cair, ele puxa muita gente. Então, são famílias que estão se perpetuando no poder ao longo de séculos, e nesse período que eles estão no poder, eles estão cometendo atrocidades com as pessoas, estão completamente interligados em termos daquilo que a gente chama de rabo preso na linguagem popular. Para a gente sonhar com a possibilidade do Aécio cair, do Aécio ser preso, a gente tem que contar com a possibilidade do Aécio levar ministros do Supremo, desembargadores, juízes, muitos políticos. Então, o Aécio só cai morto. Esse é que é o detalhe. O poder do Aécio está no fato de que ele pertence a famílias que controlam o Brasil há muito tempo. E por causa disso, ele já começou na política fazendo pessoas com rabo preso com ele, já começou na política com esquemas que acabam interligando muita gente. Então, toda vez que você vê uma pessoa do PSDB passar pela cadeia, ficar lá um dia e sair correndo, toda vez que você vê pessoas do PSDB tendo os processos recusados pelos juízes, ou até mesmo tendo os processos protelados, constantemente a gente vê coisa do tipo, o processo agora foi extinto porque prescreveu. Lógico, aqueles juízes não são loucos de julgar uma pessoa que tem condição de levar parte do poder aeciário para a cadeia. Então o poder do Aécio está nisso. Ele tem muita gente para levar junto com ele se ele for preso. É exatamente por isso que é fácil bater no Lula, fácil bater no PT, porque eles não vão levar pessoas da elite para a cadeia. Aí que está o detalhe. Prende o Lula não tem como descontar do poder aeciário. Ele não tem como descontar, e mesmo assim, se ele falar, a delação não vai ser aceita. Léo, já o Aécio, sim. Falando sobre o estrago causado... Eu chamo isso de drag power, tá, Léo? Drag power? Tá. Drag power, poder de arrasto. Ele cai dentro do mar de merda e ele tem o poder de ir arrastando grande parte dos políticos e do poder aeciário para dentro do mar de merda. Então, esse drag power mantém o Temer solto, mantém o Aécio solto. Léo, o pessoal está elogiando muito sua coleção de camisetas lisas sem estampa, né? Cada dia de uma cor diferente. Então, você está fazendo sucesso com a coleção Leonardo Stuppa de camisetas. Léo, já que a gente está mencionando o Aécio, né, é preciso que a gente fale sobre o estrago que ele causou no Brasil. Né? Fez aliança com Eduardo Cunha, fez aliança com Temer para colocar os ladrões no poder e tirar a presidente honesta Dilma Rousseff. Bom, dados da pobreza no Brasil, dados dramáticos, né? Então as pessoas que apoiaram o golpe agora devem saber o seguinte: o Brasil passou a ter mais 2 milhões de pobres em relação ao que tinha. A Dilma estava transformando o Brasil num país sem pobreza, né?
E o lema era até mais ou menos esse, né? País rico é país sem pobreza. O Brasil saía do mapa da fome. Agora, depois da intervenção aecial e cunhal no Brasil, a pobreza volta com toda a força. Mais 2 milhões de miseráveis, Léo. E aí, essa conta vai ser paga pelo sistema aecial ou não? Não, Léo, obviamente não. A gente vive uma situação de um extremo egoísmo, principalmente nos membros do poder aeciário. Eles não estão preocupados com a fome do próximo. Isso é um problema muito sério, porque pensa o seguinte: 2 milhões de pessoas se incluem na situação de pobreza, isso era previsível. Ninguém que participou disso não sabia que isso ia acontecer. Esse é que é o detalhe. O que mais revolta é que o Aécio sabia o efeito do que ele estava fazendo. A Globo sabia o efeito do que ela estava fazendo. Todos esses atores que causaram essa crise econômica, essa crise social, essa queda no PIB, essa queda na produtividade, todos eles sabiam disso. O Moro, quando destruiu as empresas brasileiras com a finalidade de fazer escândalos que justificassem a prisão dos inimigos políticos, o Moro sabia que ele estava causando desemprego. Quando o fake news brasileiro começou a criar uma ideia de que as empresas brasileiras que prestavam serviço no exterior estavam doando dinheiro do BNDES para países comunistas, elas sabiam que isso aconteceria. E o detalhe, Léo, é que sempre a corda começa a arrebentar pelo lado mais fraco. A gente precisa admitir que sim, o tombo dos maiores é um tombo grande, mas eles não vão chegar na condição de passar fome. E aí começam a aparecer resultados exatamente naquela sociedade que a gente mais protege, que a gente mais tem medo que pereça por causa de governos como Temer, Bolsonaro, que é exatamente os mais humildes. O desesperador é imaginar que dentro desses humildes existem pessoas que votaram no Bolsonaro, dentro desses humildes existem pessoas que ainda estão sustentando esse argumento do fora Dilma, fora PT por causa da corrupção. Se essas pessoas não perceberem rápido, e para que elas percebam é necessário que alguém avise, se essas pessoas não perceberem rápido que cada vez fica mais difícil reverter essa situação, a gente pode admitir que a gente vai voltar a ter não apenas a situação do crescimento da extrema pobreza, mas o retorno da morte de crianças. É porque numa situação que você tem pouco investimento em saúde, pouco investimento em infraestrutura sanitária, obviamente, a gente vai voltar à situação em que o Brasil matava 300 crianças de fome por dia. É por isso que a luta hoje ela tem que ser para reverter as coisas o mais rápido possível. Ou reverter as coisas, ou então conscientizar o Bolsonaro que ele tem que trair as elites, né? Falando nisso, a gente vai ter a entrevista para Tereza Campelo, no Brasil Primeiro, grande Tereza Campelo, feminista do combate à fome, uma das responsáveis pela redução do mapa, pela saída do Brasil do mapa da fome, né? Bom, o Genaro Carleal fala: coletes amarelos na França, coletes vermelhos no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lula convoca, foi ao Twitter, né? A assessoria do Lula, obviamente, para convocar grandes mobilizações por Lula livre a partir do dia 10 de dezembro, né? Uma grande jornada de mobilizações pela liberdade do ex-presidente Lula. Parece que chegou agora o consenso de que só o povão e a massa na rua vão fazer o poder aeciário se mexer. Porque ontem, Léo, a gente teve uma demonstração, né? O poder aeciário julgava um recurso do Lula, o Lula estava perdendo por 2-0 e depois o poder aeciário também pediu vistas, né? Então não veio nada de bom ali desse poder, Léo. Ô, Léo, qual foi a última vez que você viu alguma coisa boa vindo do poder aeciário? Pois é, em relação ao Lula, jamais, né? Você não consegue extrair, tipo assim, você não consegue extrair uma maçã de uma árvore de laranjas. Você não consegue extrair uma coisa boa de um grupo que decidiu ser ruim. O detalhe é que esse grupo percebeu que ser ruim dá certo. Esse grupo não entende que ele tem uma função social no Brasil. Ele precisa sair da condição de poder aeciário e voltar a ser poder judiciário. Mas o detalhe é o seguinte: quando ele era poder judiciário, a Dilma negava aumento. Quando ele virou poder aeciário, o presidente dá aumento. Então, ou seja, existe um incentivo para que ele seja poder aeciário. O único que poderia cobrar dele ser poder judiciário, que é o povo, está aí alienado, né? Então, estamos numa situação bem difícil. Pois é, Léo. Situação extremamente difícil e delicada.
Agora, Léo, voltando então à questão do Bolsonaro, a gente falava da possível traição às elites, né? Com a lentidão na reforma da Previdência. Já começa a cair a ficha do mercado financeiro, bolsa caindo, dólar subindo, né? O Bolsonaro vai ser pressionado por eles também. Você acha que no frigir dos ovos ele vai eventualmente abandonar então os patrocinadores, como você dizia no começo? Isso é muito relativo, Léo, porque olha, o Bolsonaro, para ele conseguir tomar qualquer atitude hoje, ele precisa de ter uma certeza do que pode acontecer. Hoje, uma coisa ele percebe, ele tá para ser traído de todos os lados. E se tem um lado que é um lado fiel, é o lado do povo, e a gente precisa admitir, olha, foram 55% dos votos válidos. Isso significa que ele tem um apoio popular. Ele consegue trair as elites se ele quiser. E uma garantia ele tem. Não adianta ele continuar fiel às elites. O Cunha tentou e mesmo assim foi preso. Hoje, se a gente aplica qualquer tipo de ferramenta de tomada de decisões, como, por exemplo, a teoria dos jogos. Se a gente aplica a teoria dos jogos na questão do Bolsonaro, obviamente, a gente tem como resultado que o Bolsonaro vai trair as elites, vai trair o Trump, vai trair Israel, vai se tornar um governante do povo, porque a probabilidade dele aumentar a popularidade dele e conseguir, inclusive, pessoas da esquerda, vai ser grande, e com essa popularidade ele consegue se manter no poder. Por outro lado, a gente precisa admitir que o Bolsonaro começa a ter medo do maior alicerce da campanha dele, que são as Forças Armadas. O que significa que se o Bolsonaro não se submeter às ordens das Forças Armadas, ele pode perder o apoio dos generais, e a partir daí os generais podem deixar o Lula sair da cadeia. E o Bolsonaro pode começar a ter suas mentiras expostas pelo ex-presidente Lula. É mais ou menos assim. Veja bem como que a coisa está pesada para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for contra as elites, ele tem o povo do lado dele, mas aí ele perde as Forças Armadas. Se ele perde as Forças Armadas, ele começa a ter medo de morrer, ele começa a ter medo das Forças Armadas deixarem o Lula sair da cadeia. Ele não sabe se ele vai ter condição de confrontar o Lula, né? O Lula falando que ele falou mentira de um lado e ele tentando falar mentira com o povo do outro. Em contrapartida, se ele continuar pagando as dívidas de campanha, ele tem o apoio do Trump, que serve inclusive para ser contra as próprias Forças Armadas, ele tem apoio de Israel e ele tem a garantia que o Lula vai continuar preso, né? Ele tem financiamento das elites. É uma coisa muito complicada, mas o que eu penso é o seguinte, e eu sei que eu tenho percebido que o Bolsonaro escuta nossos programas, porque ele toma muitas atitudes depois que a gente fala, então o que eu penso é o seguinte, é uma decisão bem complexa, mas veja só, Bolsonaro, se você trair as elites, e no momento que você trair as elites, você fizer isso de uma forma muito rápida e estabelecer uma comunicação com o público de uma forma bem rápida para se posicionar do lado do povo, eu imagino que a sua base de apoiadores vai até crescer. Um compromisso que eu tive com a sociedade brasileira é de não colocar as minhas convicções à frente da minha lógica, quer dizer, não colocar os meus sentimentos à frente das minhas convicções. E uma coisa que eu já fiz uma vez e vou fazer outras, eu vou elogiar o Bolsonaro toda vez que ele tomar uma atitude a favor do povo. Tanto é que quando ele falou contra a reforma da Previdência, eu elogiei, eu fui xingado. Eu acho que esse é um compromisso que a esquerda deveria ter, ou seja, um Bolsonaro que traísse as elites a favor do Brasil progressista, um Bolsonaro que traísse as elites a favor do povo mais humilde, traísse os empresários, como o dono da Havan, a favor do trabalhador, ele precisaria crescer a base de apoio dentro da sociedade, o que significa que se isso milagrosamente acontecesse, ele só conseguiria se sustentar se ele tivesse imediatamente um apoio das pessoas que querem essas políticas. Então é mais ou menos assim, o Bolsonaro ganhou prometendo satisfazer as elites. Ele traiu as elites e está satisfazendo o povo. O que é uma atitude difícil de se esperar, mas uma atitude muito importante por parte do povo? Entender que ele mudou de posição e o povo mudar de posição com ele. Então, se o Bolsonaro consegue fazer isso, ele consegue sobreviver na presidência, consegue manter a popularidade dele e consegue continuar presidente. Se o Bolsonaro não trair as elites não querem o Bolsonaro, ele é o namorado substituto. As elites querem alguém das elites. Ou seja, ele pode ser substituído pelo Mourão a qualquer momento. Ô, Léo, mas aí você está dando conselhos, o pessoal está dizendo para você não aconselhar.
O Haber... Eu quero aconselhar assim, Léo, porque se ele faz uma coisa dessa, as pessoas que nós protegemos vão estar melhor. É isso que as pessoas precisam entender. Gente, nós estamos numa situação que o Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro tem duas opções, uma governar para os Estados Unidos, outra governar para o Brasil. Não está como opção tirar o Bolsonaro. A gente não tem como tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro está protegido pelo poder aeciário, está protegido pelas Forças Armadas. A melhor coisa para o Brasil hoje é o Bolsonaro se converter e se tornar brasileiro. A gente tem que ter essa sensatez também. Tá bom, Léo. Olha, o Weber está dizendo, Léo, poder judiciário não significa isenção, infelizmente. Aeciário ou judiciário, ambos feitos para proteger o status quo do capital. Veja a entrevista de Alisson Mascaro, jurista, esclarecedora. Léo, é preciso que a gente fale sobre um personagem que você conhece bem, que você fala com frequência, que é o Magno Malta. Saiu uma entrevista dele no Intercept. Olha, ele está um pote até aqui de mágoas com o Bolsonaro. Fala em abandonar a política, dizendo, pô, eu era o vice dos sonhos e agora não vou ser nem ministro, não sobrou nada para ele. Ou seja, o Magno Malta virou a noiva abandonada no altar. Sabe aquela cena de casamento? Bolsonaro ia casar com o Magno Malta, de repente foge do casamento e casa com o Mourão e não dá um doce para a noiva, Léo. Léo, eu acho que é uma outra atitude do Bolsonaro que eu sou obrigado a elogiar, porque um dos piores seres humanos do Brasil é esse Magno Malta. O Magno Malta é uma pessoa tão covarde que para utilizar-se, para crescer sua popularidade, ele criou uma lógica de ficar utilizando desgraças alheias ou então ficar criando mentiras em cima das pessoas e com isso ele foi crescendo a popularidade. Esse mesmo tipo de sensacionalismo que as igrejas fazem a respeito de gente recebendo demônio, né, as mamadeiras apareciam, obviamente, nos telões das igrejas, assim como o kit gay, o Magno Malta fez durante o tempo de político dele a respeito do tema pedofilia, só que ele não perseguia histórias verdadeiras, ele perseguia histórias que iam gerar para ele condições de sensacionalismo com menor possibilidade de repressão. Então, o que ele fazia? Ele pegava uma pessoa mais humilde, ficava trabalhando em cima dessa pessoa mais humilde, tem até uma que foi inocentada da acusação de pedofilia e hoje está processando ele no Espírito Santo. Ali ele mantinha pessoas na cadeia, essa pessoa do Espírito Santo, por exemplo, ficou cega. Nós tivemos vários casos do Magno Malta, dele explorar pessoas que estavam sendo vitimadas, acusadas de pedofilia, e isso ele foi criando uma popularidade através da covardia, uma das piores pessoas do Brasil. Esse Magno Malta é uma pessoa que tem consciência das mentiras que ele está falando. Hoje eu percebi que o Bolsonaro tem uma pequena consciência das bobeiras que fala, quando ele fala coisas do BNDES, tudo isso parece que ele realmente não entende disso. Prova é que ele falou em sair do acordo do clima, né, sair dos programas internacionais, ele não tem noção do que isso significa. Em nome dos ruralistas, ele quer sair de um programa que garante aos ruralistas o mercado internacional. Quando a gente pensa no Bolsonaro, no Magno Malta, a gente pensa num covarde esclarecido. É aquela pessoa que é capaz de criar uma desgraça alheia para se aproveitar dessa desgraça alheia e a partir dessa desgraça ficar mais famoso, a partir dessa desgraça crescer um pouco. Pouquíssimas são as pessoas capazes de fazerem isso, Magno Malta é uma delas. Essa pessoa precisa realmente ser eliminada da política brasileira. Obviamente, ele sempre vai ser rico, sempre vai ter influência, mas o ser humano brasileiro precisa entender que isso não pode ser exemplo para a sociedade brasileira. E o Bolsonaro colocar o Magno Malta no governo dele, isso fragilizaria ainda mais o governo Bolsonaro. Eu não estou falando aqui sobre a questão do Magno Malta ser ou não envolvido em casos de corrupção financeira, mas em casos de corrupção moral. Quando a gente vê uma pessoa que faz uma coisa dessa, a gente vê que é uma pessoa que não deve nem ter a oportunidade de conversar com a sociedade. Dar para ele o ministério significaria dar para ele a oportunidade de continuar em contato com o povo e continuar apodrecendo o povo. A questão do governo Bolsonaro hoje é que é uma questão muito frágil. Por quê? O Bolsonaro ele quer partir para o progressismo, isso está claro, não existem dúvidas que ele quer partir para o progressismo. Eliminar o Magno Malta é uma forma de mostrar que ele não está a fim de se aproximar de podridões. Ele sabe que o Magno Malta significa uma grande podridão. O difícil é o Bolsonaro, que fez campanha contra o campo progressista, agora colocar técnicos progressistas, políticos progressistas no governo. Como ele está saindo aos poucos dessas pessoas,
né, dessas, tipo o Magno Malta, isso aponta uma possibilidade dele começar a diminuir o governo sensacionalista. E como o Magno Malta foi extirpado pelo Espírito Santo do Senado, isso aponta para uma sociedade que não está mais gostando de tanto sensacionalismo. Eu acho que a saída do Magno Malta da política, né, de todos os sentidos, tanto do campo eletivo como do campo indicado, isso significa um amadurecimento do eleitorado brasileiro, pelo menos nesse ponto. Léo, eu preciso agradecer a Eliane Márcia pelo superchat aqui que está mandando, e também trazer um comentário um pouco crítico a você, para você retrucar. Paulo Eduardo Moura, estopa, para de viajar. O Bozo não governa em 15 minutos contra a elite. E aí eu trago a frase de ontem do Bolsonaro, né, para a gente voltar a comentar, quando ele dizia que é muito dura a vida do patrão no Brasil. Né? Ele está se colocando ao lado dos patrões. Né? Então, você fala que ele quer vir para o lado do progressismo, isso pode ser um pouco contraditório com os movimentos iniciais que ele tem feito. Como é que você vê, Léo? Você acha que você não está sendo um pouco ingênuo nessa leitura? Não, Léo, porque, olha, quando a gente pensa na proteção dos mais humildes, a gente pensa em diversos pontos que precisam ser analisados. Por exemplo, quando a gente pensa na questão da folha de pagamento como um custo muito alto para as empresas, obviamente você tem a parte da folha de pagamento que reverte em benefícios para o empregado e tem a parte da folha de pagamentos que vai para o governo. É muito difícil o Bolsonaro tirar a parte que vai para o governo. O que o Paulo Guedes quer tirar é a parte que vai para o trabalhador. Mas o Bolsonaro pode bater o pé e falar que vai tirar a parte que vai para o governo. Isso não é impossível. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Bolsonaro é uma criança grande. E na presidência da República, ele está aprendendo no serviço. Isso é que é o mais interessante. Sabe aquela pessoa que nunca mexeu com uma determinada coisa, você chama e fala, você vai aprender no serviço. Eu nunca fiz isso, não tem problema, você aprende no serviço. O Bolsonaro é um presidente aprendendo no serviço. Como um presidente aprendendo no serviço, se a sociedade souber pressionar e mostrar aquilo que a sociedade precisa para que ele continue tendo apoio da sociedade, pode ser que ele se adapte. Por exemplo, a impopularidade da reforma da Previdência é o motivo que faz o Bolsonaro criticar a reforma da Previdência. A impopularidade da redução dos direitos trabalhistas é o motivo que vai fazer o Bolsonaro criticar a redução dos direitos trabalhistas. Mas ele precisa saber que a base considera isso impopular, porque o MBL, por exemplo, trabalhou para convencer essa turma que votou no Bolsonaro que acabar com férias e 13º é legal. Né? Isso é que é o detalhe. Então, se a sociedade souber que ser colônia não é legal, por isso que eu falo, hoje o trabalho maior nem está em necessariamente concentrar 90% do tempo criticando o Bolsonaro, talvez 10% do tempo criticando o Bolsonaro e 90% do tempo colocando informação na cabeça do eleitor do Bolsonaro, porque se o eleitor do Bolsonaro souber que ele tem poder sobre o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro consegue transformar o Bolsonaro num político nacionalista. O detalhe é a diferença, a disparidade de conhecimento. Enquanto a gente tem uma base de eleitores que não tem a mínima noção de política e economia e acha mesmo que o Brasil vai ser feliz na parceria com os Estados Unidos, a gente tem uma elite que tem conhecimento das coisas que eles estão pedindo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o povo entenda que as coisas são ruins. Léo, enquanto você falava, o pessoal aqui subia a nova manchete do Brasil 247. Tá aqui, ó. Diz assim, Bolsonaro abandona Magno Malta. 2 pontos. Ministério não é adequado. E o Bolsonaro soltou uma frase de consolo ao Magno Malta, dizendo o seguinte, um soldado serve à pátria, assim como um general, um bom jornalista, um bom profissional. Sobre a questão de um ministério, não achamos adequado para ele no momento. Né? Eu acho que quem não deixou o Magno Malta ser ministro, Léo, foi o Mourão, foram os militares. Né? Já tinha muita rejeição ao Magno Malta nesse núcleo militar, ou seja, o que mostra que o Bolsonaro não pode fazer qualquer doideira que lhe dê na cabeça. Né? Isso também cria uma questão, Léo, que não é só o Magno Malta que vai ficar desapontado, decepcionado e na deprê. Quem também fica incomodado é o Silas Malafaia, que o Malafaia também dizendo que o Magno Malta era a figura mais notável do Congresso brasileiro. Ou seja, Malafaia também fica abandonado à beira da estrada, Léo. Sim, eu acho que hoje o Bolsonaro ainda precisa da popularidade dos pastores para ele não ter, né, isso eu falo tecnicamente, ele ainda precisa da popularidade dos pastores, porque
Se o Bolsonaro deixa a popularidade dele cair, o que vai acontecer, obviamente, é que ele vira refém da imprensa e das elites. Mas uma coisa que ele pode fazer tranquilamente, ele pode descartar essas figuras esdrúxulas, porque ele tem condição de bater de frente com essas figuras esdrúxulas, como Magno Malta, como o próprio Silas Malafaia. Ele tem condições de bater de frente com isso. Eu acho que ele não tem poder para bater de frente com a Record, isso a gente precisa concordar, mas eu acho que o Silas Malafaia e o Magno Malta, dentre todas essas figuras que estão participando da base de apoio do Bolsonaro, são as mais esdrúxulas e são as primeiras que ele pode abandonar. Eu ainda insisto nessa ideia. Se o Bolsonaro fizer uma modificação radical da política entreguista para uma política nacionalista, fizer uma, assim que assumir oficialmente, ele fizer uma traição imediata das elites e dos internacionais que querem o Brasil colônia, eu acho que ele cresce a popularidade dele. Eu falo isso por mim, eu passo a admirar se ele fizer uma coisa dessa. Por mais que as pessoas me xinguem por isso, eu falo com toda a sinceridade. Se aquele cara que propôs dar lambada no povo, começar a governar para o povo, a única coisa que eu posso fazer é agradecer e elogiar. Claro, mas ainda vai dever muita coisa, né? Um tratamento mais digno às pessoas, ao próprio Lula, ao ex-presidente. Simone Oliveira, juiz sabe muito bem o que está acontecendo. Eles fingem que não sabem por serem egoístas e elitistas. Muita gente dizendo que o Estopa está doido, mas eu conheço o Estopa já há um bom tempo e o Estopa não está doido coisa nenhuma. O Estopa realmente está sendo coerente com o que ele sempre falou, né? Que é uma questão de defender princípios, não pessoas, né? Se o princípio é o nacionalismo, é a política nacionalista, que seja assim, né? Estou recebendo aqui um documento, estou guardando aqui, Léo, já voltamos aqui à nossa live aqui. Ô, Léo, deixa eu trazer então para a gente ir fechando aqui um tema mais não diria mais leve, mas fora do campo da política, né? Você se lembra que quando vieram os médicos cubanos aqui para o Brasil, uma médica lá no Ceará, vários médicos se organizaram e vaiaram os cubanos. Aquela foto correu o mundo, virou um sinônimo do preconceito dos médicos brasileiros em relação aos médicos cubanos. Bom, a médica que organizou esse protesto, filiada ao PSDB, né, foi convidada, é uma pediatra, se chama Maíra Pinheiro, foi convidada pelo ministro Mandetta, que é o ministro da Saúde, para comandar o Mais Médicos. Ou seja, ela está sendo premiada pela grande palhaçada que fez, que foi agredir os médicos cubanos lá em Fortaleza, Léo. E aí, mais uma notícia deplorável, né? Deplorável, mas super estratégica sobre o aspecto político. Esse governo do Bolsonaro, ele está premiando ações públicas. Se você prestar atenção, Léo, no que trouxe, o que foi a eleição de 2018? A eleição de 2018 foi uma premiação ao que aparece, não ao que faz, ao que aparece. Quando você percebe que Janaína Pascoal, a Joyce, Alexandre Frota, Kim Kataguiri são pessoas que foram eleitas exatamente por causa do potencial de alienação. Então, grandes atitudes acabam criando personagens que são compatíveis com a atual conjuntura intelectual do povo brasileiro. Por exemplo, você acha que esse rapaz que ofendeu o Lewandowski dentro do avião fez isso para ir preso? Não, ele fez isso para ser notícia. O nível de popularidade dele agora começa a crescer. Então isso foi uma barganha. Eu passo um tempinho na cadeia, não tem problema, mas depois que eu sair, eu já estou mais conhecido, já posso candidatar a deputado. Infelizmente, já posso até ocupar um cargo no governo do Bolsonaro. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação em que o Brasil está premiando atitudes esdrúxulas sociais. Então aquele cara que apareceu chamando Lula de ladrão, filmou ele mesmo chamando Lula de ladrão, colocou na internet, ficou famoso. Aquela pessoa que apareceu desrespeitando médicos cubanos, ficou famosa, consegue cargo. Então, hoje estamos vivendo o país da ação pública, da ação social. Se você tem coragem de ser esdrúxulo, se você tem coragem de fazer qualquer coisa a favor desse governo, qualquer coisa contra o sentimento social, qualquer coisa contra o governo anterior, você vai, de uma forma ou de outra, ser premiado. Essa é a estratégia de comunicação e de ação que eu estou falando que está fazendo crescer esse movimento de direita, e eu estou falando isso
há 3 anos. Há 3 anos que eu estou falando, olha, a Globo, os canais de direita, os políticos de direita, eles estão premiando, estão pagando, ainda que não seja com divisas monetárias, mas de uma forma ou de outra, eles estão pagando todas as atitudes populares contra o governo de esquerda. Então é o camaradinha que fala mal da redistribuição de renda, é o outro que xinga um político de esquerda, é aquela pessoa que rasga a placa da Marielle, enfim, todas as pessoas que têm atitudes públicas e notórias contra as políticas sociais, elas acabam premiadas por esse sistema. Então isso é um algoritmo. As pessoas precisam perceber que esse é um algoritmo. Olha, tudo está assim. É o Olavo de Carvalho, é o chanceler brasileiro. Por que ele foi escolhido? Exatamente porque ele é uma pessoa que criou um blog para falar mal do PT dentro do Itamaraty. Então, quem são as pessoas que estão se destacando hoje no Brasil? São as pessoas que estão utilizando das suas funções para criarem, a partir de suas funções, aparições públicas contra o governo anterior. Isso é um algoritmo que está sendo utilizado. Não se assuste, os próximos também serão assim. A única coisa que deve ser bem revoltante é o fato do Magno Malta ter feito isso por 4 anos e agora não ter conseguido o carguinho dele, mas que ele fique servindo a pátria de casa, chorando no colchão dele, na tristeza dele de não ter sido selecionado para o governo Bolsonaro. Como um bom soldado, né? Como diz o Bolsonaro. Como um bom soldado. O bom soldado não espera recompensas, Léo. Exatamente. E o legal que eu gosto do bom soldado é que o soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde. E aí eu lembro do Bolsonaro fugindo dos debates. Pois é. Ô, Léo, eu queria te agradecer demais. Daqui a pouco a gente vai ter a Tereza Campelo aqui no programa Brasil Primeiro com a Luiz de Mercadante. Antes eu vou ler aqui o superchat que chega aqui da Marisa Gomes. Mas isso é realmente uma estratégia. Hoje o sonho de consumo das pessoas são os 15 minutos de fama. É uma forma deles de estimularem a vaidade e se safar. Léo, eu fiquei chocado quando eu vi o vídeo do cara lá no avião com o Lewandowski. Sabe aquele cara chato? O avião pousa, todo mundo quer sair do avião, né? A primeira coisa que as pessoas querem fazer é cascar fora. Aí o cara faz discurso, pede aplauso para ele mesmo, né? Começa a atacar. Porra, não dava para simplesmente viajar no avião numa boa, né? Realmente é uma situação complicada, Léo. Mas, enfim, tá chegando ligação aqui, eu tô me atrapalhando. Só sobre esse assunto, que eu acho que é muito pertinente falar sobre esse assunto, é importante que as pessoas percebam que essa foi a estratégia de popularização de todas as pessoas que conseguiram chegar ao poder agora de uma forma, digamos que chegaram ao poder agora, né, como estreantes no poder, a Janaína, Alexandre Frota, Kim Kataguiri. Essa utilização do escracho popular contra personalidades, ela se tornou uma estratégia de promoção pessoal. Então o cara que nem liga para política, mas às vezes ele escuta um videozinho do MBL de vez em quando, ele encontra uma personalidade política, obviamente com viés de esquerda, na rua, liga o telefone e começa a gritar. O erro é que as personalidades de esquerda deixaram isso crescer demais. Quando, pela primeira vez, as personalidades, o Vadir e o Paulo Pimenta, utilizaram-se do direito brasileiro para mandar uma pessoa para a delegacia por causa disso, infelizmente a doença já estava numa situação irreversível. Mas existem vários vídeos das pessoas curtindo com o Lula passando, filmando elas próprias e falando ladrão. Né? Isso se tornou uma forma de ficar famosinho na internet. A pessoa colocava isso na internet, as outras pessoas compartilhavam e isso começou a incentivar esse tipo de atitude. Quando alguém fazia isso contra alguém da direita, obviamente não tinha o compartilhamento. Por isso que tornou-se uma prática muito comum contra pessoas de viés de esquerda. Porque quando faz contra alguém de viés de esquerda, isso roda em todos os grupos, né? Isso é impulsionado. Então esse tipo de atitude, ele se tornou uma forma de promoção. As pessoas precisam identificar isso. E é essa promoção que conseguiu crescer a direita. É aí que a esquerda falhou. Léo, queria agradecer muito a você, pedir as assinaturas solidárias através de Brasil247.com/apoio, quem puder ser assinante. Quem puder ser membro do canal, é só seja membro aí do lado da inscrição, muito fácil, né? Também é uma maneira de apoiar a democratização da mídia. Hoje nós fomos citados, mais uma vez, como um bom exemplo de boas práticas numa apresentação para grandes veículos de comunicação em relação à questão dos membros, né? A gente tem feito reunião de pauta
com membros e assinantes, e queria também divulgar mais uma vez o projeto Jornalistas pela Democracia, que já trouxe para o nosso público 2 vídeos de grandes comentaristas lá de Brasília, o Luiz Costa Pinto ontem, a Helena Chagas hoje, já tem coluna do Ricardo Couto no site, tem muito conteúdo entrando, tem novos jornalistas se somando a esse coletivo que se forma, que são os jornalistas pela democracia no Brasil. Léo, muito obrigado a você. Vamos te trazer aqui a São Paulo. Só você pegar aí a permissão aí da Jennifer e da Luísa para a gente debater grandes planos aí para 2019. Léo, muito obrigado. Até o Léo 10h30. Inscrições no Léo Estopa. É isso, Léo. Faz o recado final aí. Obrigado, Léo. Obrigado, pessoal. Desculpem aí as pessoas que não compreenderam o meu posicionamento a respeito da importância da gente convencer o Bolsonaro a ser menino bom, mas eu acho que nesse momento o avião não deve cair. A gente deve torcer pelo piloto, não torcer pelo piloto como se o piloto fosse o piloto escolhido pela gente, mas entender que a gente está aí no mesmo avião. Então, muito obrigado, pessoal. Encontro vocês às 10h30 da noite no programa Léo Estopa ao vivo. Só dizendo que o Paulo Pimenta discorda de você. Ele, olha, se você está no avião e o piloto é o Bolsonaro, a gente tem que dar paraquedas para todos os passageiros, tá? Não, essa ideia é mais pertinente. Essa ideia do Paulo Pimenta faz mais sentido. O detalhe que eu penso hoje é o seguinte: vamos observar com parcimônia o que está acontecendo, porque existe a possibilidade de nós cometermos o erro de que, para criticar, nós vamos falar mal do Bolsonaro criticando a reforma da Previdência. Então imagine o seguinte: o Bolsonaro vira e fala uma coisa, eu não quero a reforma da Previdência. A esquerda, para criticar o Bolsonaro, a esquerda vem e fala, não, agora você tem que reformar. Isso não é inteligente. Eu não quero acabar com o Bolsa Família. Não, porque você é do mal, você tem que acabar. Nós não podemos incentivar o Bolsonaro a fazer o mal, tão somente porque a gente quer o Bolsonaro se ferrando, porque o povo vai se ferrar junto. Esse é o meu ponto de vista. Valeu, não é bater palma para ele, não. Valeu, gente. Obrigado e até mais tarde. Daqui a pouco, Brasil primeiro. Abração.